documentos, se precisar. Ok, professor? Não, pode ir. Pode ir? Tá. Só um minutinho. Todo mundo pronto? Doutor, como é que o senhor avaliou essa decisão por unanimidade hoje aqui no TRF4? Olha, foi mais um exemplo de um processo injusto ao qual o ex-presidente Lula está submetido desde 2016. É uma decisão que claramente afronta posições da Suprema Corte, não só em relação à ordem das alegações finais entre delatores e delatados, mas também em relação à própria competência que foi firmada pela Suprema Corte em relação a delações da Odebrecht, especificamente em relação ao caso do sítio de Atibaia. O Supremo Federal de São Paulo. E, no entanto, os depoimentos de delatores hoje foram amplamente utilizados, inclusive para dar sustentação à manutenção da decisão condenatória, afrontando a Suprema Corte, pelo menos nesses dois aspectos. E o que a defesa pretende fazer agora? Vocês vão recorrer? Olha, nós temos, em primeiro lugar, que aguardar a publicação do acórdão aqui pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para que possamos ler em toda a extensão os votos que foram proferidos. Eu, inclusive, fui à tribuna hoje em duas oportunidades para chamar a atenção de que erros factuais estavam sendo cometidos. Então, nós precisamos analisar os votos, ver os erros, inclusive os erros factuais cometidos, e aí decidimos qual o recurso que será interposto. Se será um recurso ainda no âmbito do TRF da 4ª Região, ou se será um recurso já para os tribunais superiores. Mas certamente iremos recorrer, até porque, insisto, a decisão anunciada hoje é uma decisão que claramente afronta a Suprema Corte, não só em um, mas em alguns aspectos que foram, inclusive, colocados por mim da tribuna. Doutor, ele mesmo lhe perguntar, de que maneira o senhor acha que foi uma afronta ao STF? Olha, em dois aspectos pelo menos. Primeiro, como eu já disse, o Supremo acolheu um recurso que foi por nós interposto para definir que a análise das delações de executivos da Odebrecht, especificamente em relação ao sítio de Atibaia, deve ser feita pela Justiça Federal de São Paulo. Então, mais uma vez, o Supremo reconheceu que a Justiça Federal de Curitiba e, consequentemente, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região não tinha competência para analisar esse caso do ex-presidente Lula. E, em segundo lugar, porque a decisão de hoje é incompatível com o posicionamento da Suprema Corte em duas oportunidades ao definir que é necessário dar à defesa dos corréus delatados a oportunidade de falar após os corréus delatores. Então, o caso que foi julgado hoje aqui pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região é exatamente igual aos dois casos já analisados pela Suprema Corte, seja no âmbito da segunda turma, seja no âmbito do plenário. Então, não há nada que justifique um tribunal de apelação, ao meu ver, tomar uma decisão que não se coaduna com o posicionamento já adotado pela Suprema Corte na análise tanto feita no âmbito da turma,
pelo órgão fracionário, como também pelo Tribunal Pleno. Doutor, quando eles alegaram que é preciso a necessidade de comprovar prejuízo para que valha a regra do STF de que deve haver prazo diferenciado, acho que eles inventaram isso e como é que o senhor pensa em combater depois, ou vai? Essa discussão já houve no Supremo, inclusive no plenário houve alguns votos que discutiram essa situação, mas a realidade é que o caso julgado hoje é idêntico aos casos em que o Supremo entendeu que havia a necessidade de reconhecer o direito da defesa do corréu delatado de falar depois do corréu delator. É preciso lembrar que esse julgamento ele ocorre 19 dias após o ex-presidente Lula ter deixado a prisão, onde ele ficou por 580 dias ilegalmente detido. Então, é um recurso que foi analisado mais uma vez em tempo recorde. Nós obtivemos na presidência do tribunal uma certidão mostrando que no momento em que esta apelação julgada hoje ingressou neste tribunal, havia outros 1.941 recursos idênticos aguardando o julgamento. Então, a pergunta que tem que ser feita é: esses outros 1.941 recursos que estavam na frente da fila já foram julgados? É uma primeira pergunta que precisa ser feita. A outra questão que precisa ser colocada é que hoje nós vimos argumentos políticos sendo apresentados ao invés de argumentos jurídicos. Desde a fala do Ministério Público até os votos proferidos, todos eles recorreram a argumentos, a posições políticas. E a questão do direito ficou, evidentemente, desprezada. Muito se falou sobre reformas no sítio de Atibaia, quando, na verdade, a discussão que teria que ser feita é: o ex-presidente Lula, na condição de presidente da República, praticou algum ato da atribuição do presidente da República e recebeu uma contrapartida diretamente em razão dessa atuação? Essa questão não foi enfrentada. Só que a análise da acusação necessariamente teria que passar por esses aspectos, porque o crime de corrupção passiva pressupõe o que se chama de qui pro quo, que é você praticar ou deixar de praticar um ato de ofício, um ato da atribuição do funcionário público e receber em contrapartida uma vantagem indevida. Só estará configurado o crime de corrupção passiva se houver essa demonstração. E isso não foi analisado. Qual foi o ato da competência do presidente da República que Lula praticou, segundo o que foi julgado hoje aqui? Mais uma vez recorreu-se à prática de atos indeterminados. E ninguém pode ser condenado com base em atos indeterminados. Então, é uma decisão que, mais uma vez, despreza o direito e busca na política a sustentação para manter uma condenação. É uma perseguição, não tenho dúvida de que essa decisão de hoje reforça a perseguição que vem sendo por nós denunciada desde 2016, inclusive consta no comunicado individual que nós levamos ao Comitê de Direitos Humanos da ONU em julho de 2016, essa perseguição por uma parte do sistema de justiça em relação ao ex-presidente Lula. E o que ocorreu hoje aqui reforça essa posição que sempre foi por nós colocada. Agora vocês tiveram uma vitória, né? Qual será agora a estratégia adotada pela defesa para tentar reverter essa decisão aqui no TRF4? E, emendo uma outra pergunta num combo, existe a possibilidade também, como é que a defesa analisa o julgamento na 8ª turma, onde as preliminares foram destacadas depois
com o julgamento do mérito, houve aí um equívoco por parte dos desembargadores? Bom, primeiro é preciso aguardar o acórdão para que a gente possa definir se o recurso será apresentado diretamente aos tribunais superiores ou se ainda temos alguma discussão a ser feita aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A questão do destaque de uma nulidade, ela causa bastante perplexidade. Primeiro, a ilegalidade foi reconhecida pelo STJ no habeas corpus que nós impetramos, e depois de reconhecida essa ilegalidade, houve uma situação que, ao meu ver, ainda precisa ser esclarecida, porque o Ministério Público, aqui da 2ª instância, mudou radicalmente a sua posição em menos de um mês. Primeiro defendeu a anulação parcial do processo e, menos de um mês depois, apresentou uma posição totalmente contrária. Então, o que terá movido, o que terá justificado uma mudança tão radical na posição do Ministério Público? É uma pergunta que eu deixo aqui. De qualquer forma, a nossa atuação será e continuará sendo com foco na nulidade de todo o processo, em razão dos inúmeros vícios que nós apresentamos e que foram hoje reforçados da tribuna, em especial a incompetência da Justiça de Curitiba e, consequentemente, do TRF4, a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que foi o responsável por toda a instrução desse processo, e também a suspeição da magistrada que proferiu a sentença, que nós provamos que foi elaborada mediante aproveitamento de uma decisão do ex-juiz Sérgio Moro. Com o devido respeito, esse aproveitamento macula a decisão, e o caso também era exatamente igual a um outro caso que foi julgado aqui pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região há menos de um mês, quando o tribunal reconheceu a nulidade de uma sentença da mesma magistrada, porque ela havia aproveitado trechos de uma peça processual sem fazer referência a ela. Qual foi a tese acatada, doutor? Ele foi parcialmente, teve uma tese acatada da apelação ou não? Não. No caso de vocês, não foi até parcial. a apelação interposta em favor do ex-presidente Lula, ela foi substancialmente rejeitada, e ainda houve um aumento da pena, de forma que é uma decisão que, como eu já disse, ela foge de qualquer parâmetro jurídico e reforça a perseguição política que está sendo imposta ao ex-presidente Lula, num caso evidente de lawfare, que é justamente o uso das leis e dos procedimentos jurídicos, o uso perverso e estratégico para fins de perseguição política. Doutor, em relação às mensagens da Vaza Jato, se diz que elas foram obtidas ilegalmente, mas jornalismo não é uma atividade legal, né? Então a publicação delas está conforme a lei. Por que essas mensagens não são aceitas para serem incluídas aí? E se o senhor acha que talvez o STF pode considerar, de fato, o conteúdo dessas mensagens? Olha, as mensagens da Vaza Jato, elas reforçam integralmente todos os vícios que nós, a defesa, apresentamos desde 2016, mostrando que o ex-presidente Lula não teve direito a um julgamento justo. E essas mensagens da Vaza Jato já foram verificadas por diversos veículos de imprensa e tiveram o conteúdo confirmado até mesmo por procuradores da Vaza Jato, que chegaram a publicamente pedir desculpas ao ex-presidente Lula por ter emitido mensagens de ódio em relação a ele e aos seus familiares, de modo que é impossível desconsiderar essas mensagens, e mais do que isso, nós pedimos que nos fosse dado acesso à íntegra dos arquivos que foram apreendidos na operação spoofing
e que estão sob a custódia do Estado. Então, se o Estado, por meio da 10ª Vara Federal de Brasília e do Supremo Tribunal Federal, detém a posse desse material, a posse de mensagens que mostram a forma como procuradores da Lava Jato e o juiz Sérgio Moro se comportaram ao longo do processo do ex-presidente Lula, nós temos o direito de ter acesso a esse material para reforçar teses defensivas. Independentemente da origem desse material, o fato é que o Estado detém a custódia, hoje, dessas mensagens. E não pode negar à defesa o acesso a essas mensagens. Isso considera, doutor, um cerceamento de defesa? No próprio julgamento o senhor falou até nas teses preliminares, né, que foram rejeitadas, de que havia várias situações, como essa que o senhor fala, de cerceamento de defesa. Esse é mais um caso? Indiscutivelmente, ao privar a defesa de ter acesso a um material que está sob a posse do Estado e que pode reforçar teses defensivas, há mais uma situação de cerceamento de defesa. O que foi divulgado até o momento já mostrou que há diversas mensagens relacionadas especificamente a esse caso do sítio de Atibaia. Aliás, segundo mensagens de procuradores, a própria ação penal foi proposta como uma forma de tentar tirar o foco de uma disputa que havia ali entre o então presidente Temer e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Dentre outras coisas, nós vimos diversas ilegalidades, nós vimos consultas informais e, portanto, ilegais à Receita em relação a pessoas ligadas ao ex-presidente Lula. Nós vimos diversas considerações que são incompatíveis com os postulados da impessoalidade, da ilegalidade, da imparcialidade. E mais, nós vimos o juiz Sérgio Moro coordenando efetivamente os atos da acusação. E tudo isso foi hoje solenemente ignorado, a despeito de nós termos apresentado a argumentação e elementos que mostram a necessidade do Estado levar em consideração o material já divulgado, de dar acesso ao material que está sob a posse do Estado. Isso tudo foi ignorado. O tribunal preferiu negar à defesa acesso a esses elementos e trabalhar em cima de elementos que foram basicamente construídos pelos procuradores da Lava Jato com o auxílio do então juiz Sérgio Moro. Hoje nós vimos que fundamentalmente os votos fizeram referência a depoimentos de delatores que fecharam os seus acordos com os procuradores da Lava Jato no cenário, no contexto já revelado pela Vaza Jato e sob a coordenação do então juiz Sérgio Moro. Então, quando nós afirmamos que, na verdade, o próprio ex-juiz Sérgio Moro induziu em erro o sistema judiciário brasileiro, isso leva em consideração esse aspecto. O que foi analisado hoje aqui é um material que foi fundamentalmente produzido sob a condução do então juiz Sérgio Moro. Doutor, quando o senhor fala sobre essa celeridade do Poder Judiciário que adiantou o processo do sítio de Atibaia, isso reforça a narrativa da defesa de que Lula ele sofre uma perseguição jurídica, e ele pergunta ainda, o senhor já conversou com o ex-presidente sobre o estado da decisão de hoje? Não, eu ainda vou conversar, mas essa questão da celeridade ímpar no julgamento não é uma narrativa. Nós fizemos a prova. A prova foi feita com uma certidão emitida pelo próprio tribunal, atestando que no momento em que o recurso julgado hoje deu entrada no tribunal, havia outros 1.941 recursos idênticos aguardando julgamento. Então, a questão que eu deixo aqui é: esses outros 1.941 recursos já foram julgados? Se não foram, houve um atropelamento. A fila
da ordem processual acabou sendo desprezado. Doutor, hoje, analisando o resultado do julgamento de aumento da pena, o senhor se arrepende do recurso que bloqueou o julgamento da questão de ontem, que hoje a sentença poderia ter sido anulada, voltada para a primeira instância, com um novo juízo comando e ter um outro resultado? O senhor fez essa análise? Não, como é que eu posso me arrepender se nós levamos uma questão, uma ilegalidade ao STJ e o STJ reconheceu essa ilegalidade? Então, o que eu tenho, na verdade, é que reforçar que o julgamento feito hoje aqui me parece uma espécie de retaliação, não só pelo fato da defesa questionar legitimamente a legalidade do processo, mas também em relação às decisões que a Suprema Corte vem adotando e que deveriam ser o norte para todo o sistema de justiça. E o senhor vai fazer acréscimos nesses recursos que estão no STJ sobre esse julgamento agora, em razão dessa decisão? Já vai fazer? Nós vamos ter que aguardar o acordo. Eu acho que o ponto de partida será a publicação do acordo para vermos efetivamente tudo o que consta nos votos proferidos e para que possamos mostrar claramente as inconsistências, os erros factuais e as ilegalidades que foram praticadas. Doutor, o senhor achou o voto dos desembargadores talvez semelhante com o caso do Triplex, apontando Lula como o grande líder de um esquema de corrupção nacional, talvez lembrando um pouco aquele PowerPoint do Dallagnol? O que o senhor pensa sobre isso? Nós temos um ponto específico do nosso recurso apontando que este processo do sítio de Atibaia, na verdade, é uma cópia do processo do Triplex. Então, jamais poderia haver uma acusação idêntica, como é o caso, e hoje os votos proferidos mostram claramente que o ex-presidente Lula está sendo condenado em duplicidade por uma mesma hipótese acusatória. Então, além de não ter praticado nenhum crime, hoje foi aqui imposta uma condenação idêntica à que já havia sido imposta no caso do Triplex. E isso é mais uma ilegalidade. Existe um princípio chamado ne bis in idem, segundo o qual ninguém pode ser acusado e muito menos condenado pela mesma hipótese acusatória. E mais uma pergunta, em relação à majoração da pena, o senhor causou estranhamento? A gente esperava que talvez, por exemplo, mudando o entendimento dos outros réus, por exemplo, no caso do Bunlai, talvez fosse diminuir a pena do ex-presidente. O que o senhor pensou sobre essa majoração da pena? Eu acho que, na verdade, discutir a pena, evidentemente, é uma pena exacerbada, ela foge até mesmo do parâmetro já analisado pelo STJ no caso do Triplex. E de qualquer forma, a nossa discussão, o nosso foco não é em relação à dosimetria da pena, mas é o fato do ex-presidente não ter praticado nenhum crime. Eu insisto aqui, veja que a própria pena foi majorada aplicando-se o parágrafo 1º do artigo 317 do Código Penal, que exige a demonstração de um ato de ofício. Então, qual foi o ato de ofício praticado pelo ex-presidente Lula? Os votos, pelo menos os votos lidos na sessão, não indicaram nenhum. Então, essa é uma grave ilegalidade que nós vamos seguramente impugnar no recurso que será apresentado. Tá bom? Boa tarde a todos. Obrigada, doutor. Obrigado. E só para tirar uma dúvida mesmo,